Cooperação Jurídica Internacional. Ela serve para facilitar investigações e permitir o cumprimento de medidas judiciais. O Brasil possui acordos com diversos países e também colabora quando os pedidos são feitos por autoridades estrangeiras. Justiça além das fronteiras. Para cumprir as leis não existe nenhum tipo de barreira. Para que a justiça seja efetiva dentro deste cenário de relações entre países, existe a cooperação jurídica internacional. Cooperação internacional é quando dois estados se dispõem a fazer um acordo sobre um determinado tema e trocar experiências ou atingir um objetivo comum. Então, quando o Estado sente que ele não consegue atingir esse objetivo isoladamente, ele busca um ou mais países para cooperar. Para facilitar a tramitação dos pedidos, existem os acordos de cooperação entre países. Nós temos mais acordos com aqueles países que a gente já tem uma tradição de relações bilaterais, relações diplomáticas mais aprofundadas. Então, por exemplo, nós temos relações diplomáticas muito antigas com o Reino Unido, com os Estados Unidos, países europeus em geral. Então, esses países, com esses países a gente tem mais facilidade de firmar acordos. Eles valem para crimes de toda a natureza, desde pensões alimentícias até crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Nós temos acordos bilaterais com diversos países, envolvendo, por exemplo, a área penal, civil, extradição, transferência de pessoas condenadas. Também são utilizados aí acordos regionais, a gente pode citar Mercosul e Convenção dos países de língua portuguesa, e também acordos multilaterais. Os principais aí são convenções das Nações Unidas. A gente pode citar a Convenção de Mérida, que é em relação à corrupção, Convenção de Palermo, que é em relação ao combate à criminalidade organizada transnacional, e também a Convenção de Viena, que trata do tráfico ilícito de entorpecentes. Mas como funciona na prática? O principal instrumento jurídico de cooperação processual é a carta rogatória. A carta rogatória ela é similar à carta precatória, só que ela é expedida entre países, ou seja, é a prática de um ato judicial em outro país. A partir do momento que o pedido chega ao país, são as autoridades responsáveis de lá que vão fazer todo o trâmite de acordo com as próprias leis. Ela é enviada pelos meios diplomáticos. Então, aqui, depois do processamento regular, ela segue pelo Ministério das Relações Exteriores, que encaminha para o Ministério das Relações Exteriores daquele determinado país, que evidentemente enviará para o órgão judiciário competente pelas leis daquele país que está recebendo a carta rogatória. Nas cooperações não existe comunicação direta entre o juiz brasileiro e a autoridade estrangeira. Esse intermédio é feito pelas autoridades centrais de cada país. Aqui no Brasil, essa tarefa fica a cargo do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, o DRCI, que é ligado ao Ministério da Justiça. Ele foi criado em 2004 por meio do Decreto 4.991 e teve as competências atualizadas em fevereiro de 2016. Já era autoridade central nas matérias penais e civis, e também passou a ser autoridade central para extradição, transferência de pessoas condenadas e execução, transferência de execução da pena. Um outro papel fundamental da autoridade central é estreitar as relações entre o Brasil e outros países, principalmente aqueles com os quais não existe nenhum tipo de acordo firmado. E nesses casos, como acontece a cooperação? O fato de não ter um acordo bilateral ou não se poder fazer valer algum acordo regional ou multilateral, é possível ainda assim fazer a cooperação jurídica, desde que haja um compromisso de reciprocidade. Essa possibilidade hoje está expressa aí no Código de Processo Civil e que se aplica subsidiariamente aí ao processo penal. Até agora nós falamos sobre os pedidos que são feitos pelo Brasil, mas existe a direção inversa também. O trâmite é igual, lembrando que o papel de autoridade central ele vai além de simplesmente comunicar e tramitar esses pedidos.
Há também uma análise formal aí dos pedidos de compatibilidade para garantir efetividade e lisura ao pedido. Hoje, o número de pedidos de cooperação que o Brasil faz é bem maior do que o que recebe. O Brasil demanda mais os países estrangeiros do que é demandado. Hoje a média aí é de 70 de demanda ativa para 30 de demanda passiva. E isso é importante, né? Que a gente ressalte o quê? Como o Brasil demanda mais, é essencial que haja quando a gente é demandado, que é um número menor, haja uma agilidade e um compromisso de cumprir bem esses pedidos, né? Uma vez que essa balança hoje ainda é um pouco desproporcional. Fortalecer as relações internacionais é fortalecer as nações. As fronteiras elas estão abertas, os mercados comuns estão instaurados. É o caso do Mercosul, é o caso da União Europeia, é o Tratado do Atlântico Norte. Então, hoje, as fronteiras elas estão bastante diminuídas, digamos assim, em razão mesmo da globalização. Então, essas relações internacionais cada vez mais são mais importantes.